Live de manhã, 6h57, cumprindo, entregando como prometemos. Muito bom dia para vocês, para quem está conosco ainda. Oi, Corrita, oi, amiga. Bom Minha dia. obstetra mais linda que tem, a cor mais linda do mundo. Bom dia para quem é de madrugada, Daniel Marcondes. Isso. Nós estamos essa semana conversando com vocês todos os dias pela manhã. Oi, Marcelo, Márcia, bom dia. Ai, que gostoso, hein? Tomar um cafezinho. Ele fez um cafezinho para nós aqui também, que tá Delicioso. delicioso. Bom, hoje na live de hoje, nossa primeira live, nós vamos falar a respeito do interesse do cônjuge um para o outro, né? Porque isso normalmente é o combustível da relação, é aquilo que alimenta a qualidade do relacionamento conjugal quando eu tenho o interesse pela minha esposa. E a gente tem recebido muitas... Oi, Tatá, bom dia. A Márcia convidando a gente para tomar um café. Eita, não, daqui a pouco a gente desce a ladeira aqui, tá? E vamos chegar aí. A gente estamos recebendo algumas perguntas, alguns comentários, falando quando o meu cônjuge diz pra mim: não te amo, não quero mais saber de você, não tenho nenhum interesse em você, não te amo mais. E a gente resolveu falar sobre isso um pouco mais, falar sobre essa questão do amor, do estar junto. Nós dois vivemos isso, né, amor? No primeiro casamento, quando o Hélio veio conversar comigo para falar que não queria mais, gente, acho que um pernilongo me mordeu bem aqui, ó, tá coçando. O Hélio veio conversar comigo e falar assim: olha, não quero mais, o amor acabou. Não foi isso, meu bem? Nós estávamos conversando ontem, nós fazemos o nosso brainstorm, né? E falamos sobre isso, a época que nos separamos, quando nos separamos, né? E uma das questões que veio quando eu estava decidido a me separar, a separação, ela traz um sentimento de confusão. É a primeira coisa que acontece. Exatamente. Quando você começa a pensar no divórcio, quando você começa a pensar que aquela relação ali não está dando mais certo, a primeira coisa que você faz é uma investigação nos seus sentimentos. Nos seus porquês. Mas no momento que você faz essa investigação, tem muita confusão envolvida. Muita. E como você vai sentir alguma coisa naquela hora? Sentir alguma coisa boa, positiva? Então nós vamos falar sobre isso. Será que o sentimento ele tem que ser, né, a maior e melhor referência da sua decisão em relação ao casamento? Aí eu gosto da minha esposa. Como eu vou gostar dela se eu estou confuso naquele momento em relação a tudo que está acontecendo dentro da relação? E naquele momento que o Hélio falou pra mim: olha, eu não quero mais, eu não te amo, no momento que o amor acabar, seja eterno enquanto dure o nosso amor. E acabou. A gente conversando ontem sobre isso, se nós tivéssemos naquela época alguém para conversar conosco, alguém para nos ajudar a sair um pouco daquela confusão e compreender os nossos sentimentos, compreender aquilo que estávamos vivendo naquele momento, nós não teríamos separado. Uhum. E é justamente sobre isso que a gente já vai começar então a abordar, sobre a questão do sentimento. Você vai ficar aqui comigo, né? Pode ser. Eu vou pegar um cafezinho pra mim enquanto isso. Tá, mas volta. Volta que senão o povo vai ficar com saudade de você. Tá bom. Bom, eu vou sentar aqui no lugar dela, vou deixar meu lugar aqui vago. Será que o sentimento ele tem o poder de determinar o relacionamento? Como eu disse aqui, eu e Fabiane, quando nos separamos, a primeira coisa que ela me perguntou, eu achei muito interessante e instigante essa pergunta. Ela falou assim: mas amor, se fosse naquela época quando você pediu a separação? E gente, como é que aconteceu a separação? Se você me perguntar assim: você não gostava mais da Fabiane quando você se separou dela no primeiro round? Gostava. Eu gostava da Fabiane. Nossa relação, a gente ficou no primeiro round casados 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós tínhamos uma relação
Eu não vou dizer que era uma relação saudável, aí que tá, ela não era saudável. Nós nos gostávamos, nós nos admirávamos, tinha isso. Eu tinha muito prazer de estar com a Fabiane. Porém, faltavam elementos dentro do meu relacionamento. Primeira coisa que faltava para mim, o entendimento que eu estava ali num relacionamento sério, num compromisso que não era um namoro. Porque na época eu tinha o quê? 21 anos. Eu só tinha namorado na minha vida, eu nunca tinha assumido um compromisso de fato. Então eu vivia uma vida assim louca mesmo. Eu trabalhava já com eventos nessa época. Eu comecei a trabalhar com eventos com 18 anos, mais ou menos, 17 anos. Então eu já tinha uma vida assim muito louca de fica ali com alguém, fica ali com outro alguém. Então eu não tinha aquela noção do que era relacionamento sério, o que era um relacionamento com compromisso. E eu tinha vindo de uma referência familiar muito ruim, baseado em um casamento confuso, um casamento que não tinha conexão, que não tinha afeto, não tinha amor. Então, as dificuldades que eu tinha como marido, como namorado, elas começaram a se intensificar dentro do relacionamento conjugal. E eu quero que você se atente a isso. O que você tem de dificuldade na hora de se relacionar nos seus namoros ou até nos seus relacionamentos sociais vai se intensificar muito dentro do relacionamento conjugal. Por que, Hélio, acontece isso? Porque o relacionamento conjugal exige que você seja você mesmo. E tem muitas pessoas que não se conhecem. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de trazer identificações do seu eu, da sua personalidade, de quem você realmente é. E isso costuma ser um caos. Porque se você se ausenta do seu relacionamento conjugal, se você não tira suas máscaras, se você não abre mão do seu persona, daquele personagem que você fica criando ali no social, né? Porque nós somos assim, gente. Nós saímos de dia, de manhã para a rua, para se encontrar com as pessoas, a gente veste a capa de um personagem ali que nem sempre somos nós. Às vezes nós não estamos bem, às vezes nós não estamos felizes naquele dia, mas a gente coloca estampado no nosso rosto um sorriso, uma alegria que não está muito ali presente. Esse é o personagem que a gente vestiu. Não é falsidade isso. Isso todos nós somos... São papéis desenvolvidos na vida, papéis, né? isso. Isso é bom que aconteça, isso é positivo. Então eu vou chegar no meu trabalho, oi Fê, Cleide também entrou, a Deia, a Fernanda, um beijo para vocês, muito obrigado. Então eu vou para o meu trabalho, eu vou com essa concepção, eu vou ali colocar o personagem para trabalhar. No casamento não acontece isso. No casamento, quando eu chego em casa e quando eu estou com aquela esposa ali que me conhece, e é bom que ela me conheça, e ela me aceite acima de tudo, ela vai encontrar ali um cara que está chateado, e eu não vou ter como esconder isso, um cara que está frustrado de repente profissionalmente, e lógico, gente, não tem como eu não levar isso para a relação. Agora, se eu não tiver essa ideia de que o sentimento guia o meu relacionamento, se eu achar que não é sentimento e eu ter a concepção de Bom dia, Cleide. Bom dia, Cleide. Se eu não tiver essa ideia maluca de que é o sentimento que vai guiar o meu relacionamento, como foi na primeira vez, no primeiro round, porque eu comecei a ficar confuso. Eu nunca tinha vivido, gente, uma crise no casamento. Imagine, 3 anos e meio, nosso relacionamento era maravilhoso. Eu tinha uma esposa gostosa, uma esposa linda, uma esposa agradável. Tanto que quando eu me separei, eu falei, gente, eu nunca mais vou me casar. Porque se eu não dei certo com a Fabiane, eu não vou dar certo com ninguém. Eu tinha isso, uma convicção, porque Fabiana nunca foi essa mulher de trazer confusão, ela nunca foi chata, ela nunca... Mas, quando veio a crise do sentimento, quando eu comecei a ter sentimentos envolvidos, e eu não comecei a não achar o casamento tão bom, assim, eu comecei a questionar algumas coisas, aí entra o que a Fabiane falou, nós não tínhamos ninguém para nos ajudar.
A gente nem sabia que precisava de ajuda, né? Nem sabíamos. Nós nos virávamos com aquilo que nós sabíamos a respeito de relacionamento. E a verdade, nossas experiências eram péssimas, porque Fabiane namorou pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Ela teve poucos namorados. Eu tive muito namoro na minha vida, mas eram namoros de loucura, de noite, de balada. Era hoje o pessoal chama de crush, né? Eu tinha vários crush. Bom dia, bispo. Ô, bispão, bom dia. Então, gente, a experiência que eu tinha de relacionamentos era essa. Aí como é que eu vou levar isso para dentro do relacionamento conjugal? Por isso que as pessoas falam da crise dos 3 anos. Porque até 3 anos, aproximadamente, não necessariamente 3 anos, mas dentro dessa faixa, nós conseguimos trabalhar um relacionamento conjugal tendo algumas fugas, sem me mostrar tanto para minha esposa, sem ela se mostrar tanto para o marido. Então a gente fica naquele jogo de cintura ali, naqueles manejos que nós inventamos no nosso dia a dia. Cada um estabelece uma dinâmica, né? Diferente. Só que com o tempo não dá mais. Não dá mais. Eu quero falar isso para você nessa manhã. Oi, Ideia, tudo bem? Vai ter um tempo que você vai ter que ser você no seu relacionamento. Você vai ter que jogar as cartas. É aí que muita gente se assusta. É hora que muita gente... Mas não era assim quando eu casei? Justamente. Eu não me casei com essa pessoa aqui, com esse monstro, que às vezes nós somos um monstro, né? Oi, Thaís, um beijo pra você. Eu acho que é que nem aquela chinesinha japonesa, sei lá o que tá, tem vídeo agora que começa a puxar os trem aqui, começa a tirar a maquiagem, quando você olha, meu Deus, o que é essa? Mas é a mesma coisa que acontece interna. E essa saída da capa de proteção seria mais... Nelson, oi, Nelson! Beijão pra você, querido. Seria mais ou menos aquela exposição quando você vai confiando. Sabe aquela olhadinha pela fresta? Deixa eu olhar se eu posso falar mesmo, deixa eu olhar se eu não posso... E aquilo ali não se sustenta há muito tempo, né? E a pessoa se expõe. Gente, tem muita coisa em jogo aí. Principalmente a intimidade. Foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade no meu casamento, tanto no primeiro round quanto no segundo round. Porque eu nunca tinha me relacionado com intimidade com alguém. Nunca. E essa intimidade que eu digo não é só a sexual. É em vários níveis. Essa intimidade é uma invasão do outro em si. Se você não estiver preparado, se você estiver cheio de armaduras, vivendo uma vida escondida, vamos colocar assim, uma vida que a cada momento você, ao invés de se ressignificar, você vai acumulando situações que você não resolve dentro de você mesmo. Se você não tem essa prontidão, se você não tem essa flexibilidade, você tem dificuldade de viver intimidade. Aí quando o seu cônjuge começa a entrar nessa intimidade, você se assusta, você se sente invadido. E essa sensação de invasão, ela é muito ruim. Porque a Fabiane, ela tem outra característica que me assustou muito. Ela é muito vivencial, ela é interessada em você. E isso me incomodava de uma certa forma, porque esse interesse que ela tinha por mim me fazia ser invadido constantemente. Era como se ela entrasse em algumas zonas, né, na minha forma de ser, que eu me sentisse agredido. E isso às vezes fazia eu ficar nervoso, porque com essa invasão, que para mim era uma invasão, para ela não, para ela, porque ela viveu, aí que está. Ela viveu na família de origem dela, ela viveu relacionamentos saudáveis. Ela viveu, isso determina muita coisa. Ela teve uma família de origem que conseguia ter um relacionamento com ela. Tinha o princípio do cuidado, tinha o princípio do amor, do afeto. Né, do diálogo, isso existia muito. Hélio, mas sua família não tinha isso? Tinha, mas era um nível muito baixo. E era diferente, era no meio de muitos conflitos. De também, muitos conflitos, um pai alcoólatra, né, um pai que trazia confusão, aí perturbava a minha mãe não conseguia ser aquela mãe amorosa que eu tenho certeza que ela é. Entendeu? Então, e os irmãos ficavam todos naquela confusão. Então eu sempre vivi isso.
Agora, trazer isso para o relacionamento de uma forma inversa precisa ter uma ressignificação, e eu não vivi essa ressignificação. Então, quando eu fui viver com ela, isso ainda estava dentro de mim. E aquilo que está dentro de mim, porque tudo começa em mim, eu comecei a reproduzir no relacionamento conjugal. E a gente, quando casa, normalmente, não é sempre, não tem uma preparação para isso. A gente vê os casais, né, que nós ministramos curso de noivos com eles. Outro dia até um desses casais nos procurou, falou assim: olha, o que nos sustentou até agora no nosso casamento foi o curso de noivos que nós tínhamos feito. O embasamento, a preparação que nós tivemos para estar casados. É muito importante isso, porque tem todo um contexto de namoro e depois o contexto para noivado, e quando vai para o casamento é para um outro nível que você vai, né? Justamente. E no curso de noiva a gente vai fazer justamente isso. Futuramente a gente já vai até trabalhar com esse segmento, porque nós consideramos fundamental você entrar dentro do casamento preparado emocionalmente. Preparado. Oi, Dani! É a Dani que está lá, tá com o bispo. Ela está dizendo que os dois estão juntos. Um beijo para vocês são muito especiais. Então, gente... Senti falta da sua dança ontem, tá? Só para reforçar. Verdade. Então, para definir esse primeiro momento que nós estamos juntos aqui, o sentimento não pode determinar o seu relacionamento. O que você está sentindo hoje, veja bem, o que você está sentindo hoje não pode ser a referência sua para você determinar aquilo que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã ou depois de amanhã. Eu estou com raiva do meu cônjuge, eu estou com raiva da minha esposa. Gente, e aí, como é que você vai gerir essa raiva? Como é que você vai administrar? Porque normalmente com raiva nós não conseguimos conversar. A gente não consegue construir um diálogo. Nós mesmos, a gente é outra pessoa. Isso, a gente começa a olhar para o cônjuge e falar e apontar. A raiva, ela traz uma despersonificação. A referência nossa de relacionamento com o outro fica conturbada. Então eu com raiva, quando o meu cônjuge me coloca nesse estado de raiva, provavelmente a gente não vai conseguir construir uma relação de diálogo. E olha, a primeira coisa que a gente trabalha quando a gente atende casais é o quadrante harmonia. Não esqueça disso. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Oi, Fernanda, tudo bem? Bom dia, estou entendendo perfeitamente. Sou casada com uma pessoa com uma história muito parecida e fico imaginando como Fabiane sofreu. Gente, eu costumo dizer que Fabiane... eu sempre pensei assim, Fabiane foi uma mulher enviada no segundo round para mim. Porque quem conhece a nossa história... O Marcelo está aqui, a Jéssica entrar. Marcelo, vontade de abraçar você, viu? Te amamos, temos orado por você. Você, sua família, vocês são muito especiais para nós. Filha amada, te amo, minha filha. Gente, então, o que eu estava falando que eu esqueci agora? Tá, deixa para lá, né? Então, a construção desse momento de crise que você está vivendo... Você falou que quando eu vim para o segundo round, eu fui uma bênção na sua vida, que você estava lendo da Fernanda, que falou que entendia que eu devo ter sofrido muito. O que sofreu, justamente. Então, nesse primeiro round, eu não compreendia tanto essa questão de sentimento. Aí, quando eu entrei em crise com a Fabiane, usa bem esse termo, crise. Quando você vive crise, você não é uma pessoa normal. Você não é aquela pessoa do dia a dia que você está acostumado. A crise, ela traz pressão. Então, quais são os elementos estressores que estão dentro da sua relação? O que são esses elementos estressores? São situações que vão acontecendo dentro da sua rotina conjugal, que você vai lidando e aquilo ali vai exigindo muito de você, e aquilo ali se torna um elemento estressor, e você perde o prumo, você perde a cadência da situação, e você começa a olhar para o cônjuge e você imagina assim, olha o sentimento sendo produzido, ele vem através do pensamento. Mas nunca foi assim. Eu sempre tive controle. Porque solteiro, gente, você sempre teve aquele arranjo.
Você sempre viveu suas fugas numa boa. Tipo assim, não estava bem, eu vou para um barzinho. Não estava bem, eu vou para um cinema. E num casamento, está ali a esposa esperando de você uma resposta, uma definição. E eu tinha que me deparar com aquele... Resolver. Esse é o grande problema, resolver. Eu tinha que resolver aquilo que eu nunca tive costume de resolver. Mas o que alguns casais acontece? A gente tem ouvido também muitas perguntas em cima disso. Meu marido não fala mais comigo. O meu marido, eu chego, converso, quero estar junto, quero que ele se aproxime, me beije, me abrace, e ele não vem. O que acontece? Vieram os elementos estressores, não soube se resolver, e não soube resolver com o outro e... Amor, legal isso que você falou. É justamente isso. Acontece, gera um sentimento, eu não sei resolver, não vou resolver, e deixo a minha parceira, ou o meu parceiro no caso, eu deixo a pessoa ali sem resposta. Aí o que normalmente, eu já falei isso aqui, eu e Fabiane já falamos isso aqui, os 3 comportamentos clássicos do medo, que são o quê? Ou você ataca, ou você se defende. Aqui, essa defesa, a gente está falando de fuga, ou você fica estático, você fica paralisado sem saber o que fazer. Então a crise, ela traz isso. Normalmente as pessoas que trabalham baseado no sistema límbico, que isso é interessante um dia a gente pegar uma live para mostrar para vocês como é que funciona esse sistema límbico, que é um sistema natural do ser humano. Ele vai nascer igual a criança. A criança, ela trabalha com o sistema límbico constantemente. Ela sente alguma coisa, ela chora. Ela sente alguma coisa, ela ataca. Ou ela sente alguma coisa, ela vai ficar paralisada. Esse é o comportamento padrão do ser humano que não desenvolve suas emoções, que a gente chama de imaturidade no senso comum. A imaturidade, ela faz com que a gente reaja automaticamente às sensações. E olha, é interessante. Instintivamente, né? Tem pessoas que até hoje, com 30 anos, com 40 anos e 50 anos, reagem de forma reativa aos elementos estressores. Como na primeira infância, né? Começa a chorar, ou então não tem capacidade nenhuma de elaborar um diálogo e de falar para a esposa, olha, isso que você falou me magoou, olha, vamos sentar aqui, vamos resolver. Ou então, quando faz isso, faz agressivamente, olha, você não sei o quê. Aí quando vai se tentar um diálogo, a pessoa sai e bate a porta. Ou então tem pessoas que vai para o quarto e fica totalmente paralisada. Hélio, mas como é que a gente muda isso? A gente precisa desenvolver a capacidade de usar o córtex frontal. Então... E qualquer coisa você vai lá na nossa live que a gente falou sobre comunicação, sobre harmonia, que você vai ver muitas informações. Depois a gente vai trazer mais ainda, vamos esmiuçar mais ainda. Eu quero concluir essa partezinha que eu estava falando justamente nisso, amor. Então a gente vai trabalhar a capacidade de se comunicar, a capacidade de você construir um diálogo nesses momentos de crise, para que esse diálogo termine em concordância. Aí entra acordo, essas coisas todas. Então, para concluir essa primeira fase, nós estamos aqui para te dizer, sentimentos não podem determinar o fim da sua relação. Eles não podem se tornar o objeto principal para você definir se continua casado ou não. Hélio, mas como assim? Calma, a Fabiane agora vai trazer um segmento disso que nós estamos falando. Eu até tenho dito, quando eu estou fora do meu eixo, hoje em dia é muito raro acontecer isso, mas ainda acontece. De eu estar muito nervosa, muito chateada, muito alguma coisa, eu vou tomar um banho, mesmo que eu tenha lavado meu cabelo, eu lavo de novo, só para demorar um pouco mais no banho. Ou então pego meu cachorrinho, desço, vou dar uma volta. Eu preciso de um tempo para acalmar as minhas emoções. Eu até falei na live de sábado que são 90 segundos para qualquer sentimento se dissipar do nosso corpo. E a gente vai aprendendo a gerenciar isso. O que eu faço? Vamos buscar um ambiente favorável e saudável. Ah, tá chateado? Hoje em dia a gente conversa sobre tudo, mas vou pegar lá no início, nos primórdios.
para trazer a minha memória, trazer como referência para mim. Estamos chateados? Vamos respirar junto, fundo, sentar e falar assim, olha, nós precisamos conversar. Eu estou com alguns sentimentos, algumas percepções que eu gostaria de resolver com você. E óbvio que o cônjuge vai dizer sim, vamos conversar, ou então, olha, eu também estou muito chateada e agora não é a melhor hora para conversar. Mas o que precisa ser estabelecido? Um ambiente favorável a um diálogo, um ambiente favorável à proximidade do casal. Sabe aquele clima tenso? Vamos dissipar esse clima tenso. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos gerar esse ambiente como? Põe uma música tranquila, uma música agradável, deixa o ambiente de casa cheiroso, bonito, harmônico. Olha para o seu cônjuge, vê se é o melhor momento para se construir esse diálogo, né? Gente, a gente não precisa resolver as coisas no ferro e no fogo. Resolva no momento adequado. Mas resolva. Resolva no máximo em 24 horas. Ou, se a pessoa não tiver muita habilidade com isso, resolva em 48. Mas resolva. Espera aquela hora que a pessoa está mais tranquila, está mais amena, sentar para conversar. Mas gera um ambiente para isso. O ambiente está super tenso. Eu vou lá ver se tem uma intimidade, ver se tem um sexo. Gente, a pessoa está com raiva, vê se vai ter sexo. Bom, não vai. E esse ambiente, amor, é interno e externo, né? Exatamente. Então, busque o melhor momento para a interação, para conversar. Busque o melhor momento para ter uma relação sexual. A mulher, se ela não estiver bem, você vai deitar ali com o boneco. Ela precisa estar se sentindo bem. Ela precisa olhar para o cônjuge e ter a admiração por ele. Para a mulher, para a relação sexual, a gente vai falar um dia só sobre isso. Ela precisa ter admiração pelo cônjuge. Se ela não admirá-lo, gente, vai ser bater ponto, bater cartão. Então, o ambiente ele é extremamente importante. O que eu falei? Vou recapitular. Eu desço, eu vou buscar um tempo para mim, eu dou um tempo para mim, vou fazer alguma coisa que eu vou me envolver e entreter numa atividade amena para que os meus sentimentos eles sejam amenizados. Vou chegar depois no meu cônjuge e ver como é que está o ambiente dele também interno. Se ele estiver bem, show, vou sentar, vou conversar, ou vou sentar, vou falar uma palavra de carinho, pedir perdão. Olha quantas vezes o Hélio já pediu perdão sem ser a culpa dele, responsabilidade dele por aquilo que aconteceu. E quantas vezes eu fiz o mesmo. Fui lá e pedi perdão sem ser responsabilidade minha. Não importa quem tá ganhando, quem tem razão. Importa a gente estabelecer a nossa conexão novamente. Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. O que é esse pedido de perdão? Não é você reconhecer que você está errado, mesmo achando que ela está certa. Que ela que está errada, né? Vamos imaginar, porque a gente sempre traz esse julgamento. Mas é você abrir um canal de comunicação, é você fazer com que esse ambiente interno, tanto o seu quanto principalmente da pessoa, dê uma apaziguada. Porque quando você fala assim, olha, perdão, o perdão não é pelo que aconteceu em si, o perdão é, em alguma coisa eu errei. Se você está tão chateada, se você está tão frustrada e com tanta raiva, então me perdoe, eu te feri em algum momento. Eu ainda não consigo entender o que eu fiz, mas me perdoe. Eu falei no objetivo, na tentativa, né? E pela experiência nossa, da nossa própria relação e de atendimento com muitos casais, nós temos percebido que todo mundo tem uma parcela de acerto e todo mundo tem uma parcela de erro. 50%. 50-50. Então, normalmente, tem erro sim, tem falha, tem pontos a melhorar. É até importante falar isso, a gente olha muito para o erro não como um erro, com a falha não como falha, porque são pontos de melhoria, são limitações de compreensão, limitações de entendimento, limitações de percepção, que é para romper aquele limite de percepção e ir para um novo nível, para você ampliar a sua conexão, ampliar o seu entendimento. Então, para estabelecer, quando o casal, no início que nós falamos, né? Quando o cônjuge fala, olha, eu não te amo mais, não quero mais nada com você. Lembra que a gente conversou aqui sobre a confusão interna que o Hélio estava sentindo quando ele disse para mim, oi Dê,
quando o Hélio falou para mim que não queria mais, e a gente tem recebido muita informação dizendo isso. Fabiane, o meu marido disse que não quer mais nada comigo, o que eu faço? Primeira coisa, sentimento não pode te conduzir. Segunda coisa, busque estabelecer um sentimento favorável, um ambiente favorável, tanto interno em vocês, quanto um ambiente externo. Traga paz para sua casa. Você, quando chegar, seja você o canal de paz, seja você o canal de comunicação, seja você o canal de amor. Quando você chegar, produza um ambiente de paz, favorável e harmônico, tanto interno quanto externo, e tenha um tempo de qualidade com seu cônjuge. Ah, isso é fundamental. Tenha um tempo de muita qualidade com seu cônjuge. Se sentaram para assistir televisão, senta um do lado do outro e ali, ó, uma mãozinha aqui, um carinhozinho aqui, né, amor? Aqui no Gente, eu vou falar desse tempo de qualidade aí do WhatsApp, eu vou falar aí da televisão, eu vou falar das distrações, inclusive até trabalho que você leva para casa e impede você de passar mais de 30 minutos, pelo menos 30 minutos com o seu cônjuge, olhando nos olhos, sua filha ou seu filho olhar, contar algo que aconteceu. Eu vou trazer aqui emprestado o termo conexão. É você se conectar com a sua família, é você se conectar com as pessoas que você ama. Olá, Oi, Vânia. Achei que você não A ia conseguir Denise entrar, também, Vânia. falando bom dia. Que bom que você conseguiu, Vânia. Então, essa conexão, ela fala de tempo de qualidade. É o tempo que você vai entregar ali para sua família para desenvolver mais que uma comunicação, mas uma interação saudável com a pessoa que você ama. Porque isso, gente, traz o que a Fabiane está dizendo, esse sentimento como se fosse um adubo para uma terra que você está ali querendo que ela produza flores bonitas. As pessoas, é impressionante, elas querem ter um casamento maravilhoso, mas elas se dão pouco para isso. Elas pensam assim, não, eu já estou trabalhando, eu já estou me esforçando, eu já estou fazendo tudo, mas e as necessidades da minha esposa? As necessidades emocionais e não apenas as materiais. Ah, mas eu dou a roupa que ela quer, eu dou a bolsa que ela quer, e se eu não trabalhar, não adianta, que ela não vai ter isso, ela vai ficar com raiva. Não, ela não quer só isso. Nem o cônjuge, nem o Quando marido a sua quer só isso. esposa, quando o seu cônjuge, ele começa ou ela começa a querer muita coisa material, é porque está faltando coisa sentimental e emocional. Aquele casamento não está produzindo emoções, não está produzindo sentimentos. Aí, ao invés de eu olhar essa questão do que é intrínseco, né, que é subjetivo, eu acabo olhando para o que é material. E desse momento que a pessoa está vivendo esse conflito